Maravilhosa, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais um episódio do FBI Talks. Se você caiu de paraquedas por aqui, FBI Talks são as nossas entrevistas com agentes oficiais do FBI Clube, que é o nosso clube de mulheres empreendedoras e empresárias aqui de Jundiaí região, onde a gente se encontra mensalmente para trabalhar temas do universo do empreendedorismo feminino. Lá a gente fala sobre comunicação, posicionamento, vendas, gestão e principalmente a parte emocional do CPF, que fica por trás do CNPJ. Porque, como eu sempre costumo falar, nós mulheres somos incríveis naquilo que a gente faz, mas infelizmente a gente não foi ensinada, muito menos incentivada a aprender a empreender de verdade, e é por isso que o FBI Clube existe. E hoje eu estou aqui com uma nutricionista. Andressa, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de bater esse papo com você. Nutrição é um assunto essencial em qualquer área da vida, mas principalmente para as empreendedoras, que às vezes acabam se deixando de lado. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Andressa, sou nutricionista, como a Gabi falou. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre a nutrição e muito mais. É isso, ó. Só para dar contexto para você, se você chegou de paraquedas por aqui, eu sempre gosto de resgatar histórias. Para além do que a Andressa faz hoje, de qualquer empreendedora que esteja aqui, antes da função, antes do que ela faz e de como ela contribui, existe uma história que a fez chegar até aqui. E eu gosto muito de incentivar pessoas, especialmente empreendedoras, a realmente olharem para sua própria história para compreenderem o seu próprio potencial. Não só da sua jornada profissional, mas de tudo que você passou até aqui, que realmente é aquilo que te faz diferente. São seus grandes diferenciais. Então, para isso, eu queria que você começasse contando um pouquinho o que rolou na tua vida profissional, de onde que você veio, quais foram os primórdios e por que você se interessou por nutrição. Então, Gabi, tudo começou. Eu sempre tive muito contato com esporte. Então, quando eu tinha 13, 12 anos, eu entrei para ser atleta de ginástica rítmica da equipe aqui de Jundiaí. Então, eu sempre, até 18 anos, eu sempre fui da equipe de Jundiaí. E nosso treino, era muito intenso, né? Nossa rotina. A gente treinava das 2 da tarde até as 6 da tarde, sem contar quando tinha competição, a gente, de sábado, era treino 2 períodos, de manhã e à tarde. E a gente tinha psicóloga do esporte na equipe e nutricionista. E aí eu comecei a ter muito contato com o nutricionista e eu seguia tudo certinho. Tudo que ela falava, eu seguia certinho. E eu vi que tinha resultado. Eu tinha mais performance nos treinos, tinha mais rendimento nos treinos. E isso foi me despertando para a nutrição. E aí, depois que eu comecei, terminou o colégio, tudo, eu não sabia muito o que eu queria fazer, porque a gente sai meio perdido, né? E aí, eu sabia que era na área da saúde. Isso eu tinha certeza. Mas eu não queria educação física, fisioterapia. E aí, foi que eu prestei cursinho para medicina. Então, prestei um cursinho, fui estudando, 1 ano estudando. Aí, a segunda opção era nutrição. E aí, eu passei em nutrição numa faculdade em Minas, mas na época eu não fui. E passei em São Paulo. E aí, eu falei, vou fazer nutrição. Porque eu não queria prolongar muito, fazer mais anos de cursinho. E aí, eu escolhi nutrição. Na faculdade, foi uma faculdade que eu gostei muito do curso e tudo mais. Depois que eu me formei, consegui estágios aqui em Jundiaí, aí eu terminei a faculdade em Jundiaí, transferi de São Paulo para Jundiaí, e depois fui me inserir no mercado de trabalho. Eu gostava muito de atender. A gente sai da faculdade com o básico, né? Então, gestão, como ter uma clínica, como empreender, como ser dona do seu próprio negócio, isso a gente não aprende na faculdade. E aí, quando eu saí da faculdade, eu falei, será que eu faço uma pós? Ou será que eu faço algum curso complementar, alguma coisa assim? Aí eu escolhi mais um curso complementar que ele ensinava como você introduzir um consultório, como você começar no consultório. E aí, foi aí que deu start, assim. Mas, no começo é muito difícil, né? A gente não sabe o quanto cobrar. Eu cobrava o honorário que estava de nutricionista, que é bem pouco. E a gente não... Na época, 7 anos atrás, me formei em 2017. Então,
era muito difícil, a gente não sabia quanto cobrar. Ai, tem que pagar aluguel para poder atender. Aí minha madrinha, que é dentista, disponibilizou a salinha dela para eu atender. E eu atendia aos sábados. E durante a semana, eu consegui um trabalho CLT, onde era cozinha. Uhum. Sabe, cozinha de indústrias, né? Tudo mais. Aí eu fiquei 2 anos e meio. Assim, foi os anos que eu mais sofri na minha vida. Eu tenho uma amiga que é nutricionista, ela é ex-agente do FBI Clube, inclusive, e ela fala a mesma coisa. Ela trabalhou durante um tempo em cozinha, hoje ela atua no ramo de nutri infantil, mas também é uma área provavelmente que vocês aprendem muito, mas... É uma área que mais emprega, na verdade. Entendi. Então, foi Porque é muito... obrigatório, né? Então... Mas só que a cozinha, assim, não é tão nutrição, porque você é mais nutrição coletiva, você Certo. pensa mais na alimentação da indústria, o trabalhador que tá lá na sua hora de almoço, ele vai almoçar, então você tem que pensar em não ser saudável, mas coisas que reduz o custo e que dê para todo mundo se alimentar, né? A gente buscava opções mais saudáveis e tudo mais, mas tinha muita reclamação. E foi a época que eu mais trabalhei na minha vida, porque foi na pandemia e eu fiquei numa empresa que fazia a embalagem do álcool em gel. Então aumentou de funcionário, teve que dobrar a demanda e era muito difícil lidar. Era novinha e as cozinheiras não me viam como uma chefe, né? Então isso também foi muito difícil. E eu lidava com situações muito difíceis, que eu não sei nem se eu posso falar aqui. E isso também me amadureceu, me despertou muito. Só que eu me via com um salário que nutricionista não merece, assim, era muito baixo. Então, hoje eu fico pensando, nossa, o que eu conseguiria fazer com aquele salário hoje? Era muito baixo. E a gente não era muito valorizada, era mais metas, em cumprir, reduzir custo e tudo mais. E aí, depois disso, com a pandemia, a empresa que eu tava, ela faliu. E aí me mandaram para outra empresa, que era... Puxa um pouquinho assim, ó, mais pra você. Isso. que era em Valinhos. Então, me mandaram para essa empresa, só que meu horário era de manhã para ficar no almoço. E aí me colocaram para ficar na janta. Aí eu entrava às 10 da manhã e saía às 8, mas nunca dava para ficar até às 8, porque às 8 era o boom do pessoal que ia jantar. Eu saía de lá umas 10 da noite e era pandemia, então tava acabando, na verdade, mas tinha todo um processo que a gente tinha que fazer, né? Tipo, faltava muito funcionário, e aí quem fazia as coisas era eu. Eu vou limpar o salão, vou fazer uma salada, ajudar a cozinheira a preparar a salada, a cozinhar. Então, assim, sobrava pra mim, né, ajudar o pessoal também. Já cortei carne, ajudei a cortar carne e tudo mais. Me perdi. Não, sobre o quanto era difícil as coisas que você precisou fazer nesse trabalho em si. Isso. E aí... Só aproveitando que... Puxa só de volta um tiquinho pra... Aí, boa. Aí, arrasou. Vai. Bom, e nesse trabalho era 1.200 refeições só no almoço. Gente. Era muita gente. E era 400 pessoas, funcionários no jantar. Então eu tava ficando maluca. E tinha vencido minhas férias e tudo mais. Aí eu cheguei numa coordenadora que era nova lá. Aí eu falei assim, eu tô muito cansada. Eu tenho férias vencidas, você me dá férias e depois você me manda embora. Eu não quero mais. Tentei fazer uma proposta e tal. E ela me deu férias, que realmente tinha que dar. E aí, depois que eu voltei, teve a demissão. Mas assim, eu que tive que fazer minha demissão, eu que assinei os documentos, eu que imprimi os documentos, tudo certinho, eu que enviei pro RH minha demissão, mas era uma coisa que eu queria muito. Nossa, na época eu fiz até um vídeo, ai, gente, hoje eu vou ser demitida. Carta de alforria, praticamente, graças né? a Deus. E aí, foi assim, me libertei. Depois que eu saí desse emprego de 2 anos e meio, eu comecei no consultório. Então, assim, investi mais em cursos e fui vendo salinha para poder alugar para atender por período e tudo mais. Usei meu seguro-desemprego para poder comprar equipamentos melhores e investir.
E foi assim que tudo começou. E já tem, então, se tem 7 de formada, você já tem que estar atuando em clínica há uns 4 anos, é isso? Isso. É. 4 anos. E deve ser muito diferente, né? Para quem se forma em nutrição com o propósito de usar o potencial da alimentação para ajudar as pessoas a terem mais performance, etc e tal, e ir para esse lugar e depois se libertar e realmente trabalhar com o propósito do que é a nutrição, né? Como é que foi essa nova jornada atendendo pessoas? No começo é difícil, né, para todo mundo. A gente não sabe quanto cobrar, o que fazer, tudo mais, mas eu desenvolvi um método que para mim dá certo, para os pacientes também eles têm muito resultado. Até porque eu recebo muito paciente com aquela visão que nutrição é muito restritivo, que você precisa parar de comer ou deixar de comer o que você gosta. E eu desenvolvi um método que a gente consegue sim colocar alimentos que você gosta, de acordo com a sua rotina, né, com a sua gestão de tempo. Hoje eu faço plano alimentar para gente que é muito corrido, que não tem tempo de fazer nada, que é mãe, que tem uma rotina estressante, mas quer se alimentar bem. E até mesmo por questão de doença, para ter uma qualidade de vida, para não ter o colesterol alto, para não ter pré-diabetes, diabetes e tireoide e tudo mais, é o que eu mais recebo. Gente muito cansada, porque as vitaminas, por exemplo, vitamina D, B12, tá lá embaixo. E aí a pessoa se sente muito cansada e não sabe por quê. Aí a gente vê os exames, né? Que eu peço bastante exames de sangue. E a gente começa a montar um plano alimentar, uma estratégia individual para a pessoa. Então a gente aprende muito a se organizar para a semana. Porque é uma semana corrida, é um dia corrido. Como a pessoa vai parar para comer, a gente coloca alimentos práticos. O que tem industrializados hoje que a gente consegue colocar na dieta. Uhum. Então a gente faz estratégias para a pessoa mesmo. É uma alimentação visando 360, alimentação, mentalidade, exercício. Eu tenho paciente hoje que não faz exercício porque não gosta de fazer exercício, mas é um processo, né? A gente vai colocando aos poucos. E mesmo assim consegue ter resultado. Então, a nutrição, ela abre muito campo, assim. Ela desvenda muitos... E eu acho destrava. que para emagrecimento, qualidade de vida, etc., o exercício físico é incrível, é necessário, mas a alimentação é o nutrir do nosso corpo, literalmente, né? Eu me identifico com isso que você falou dos exames. Há um tempo atrás, eu tive sintomas depressivos e tal, fui até diagnosticada e tal, mas aí, enfim, você vai olhar exame, é claro que talvez pudesse ter uma questão emocional associada, porém, contudo, todavia, os exames não contribuíam em nada para que aquilo melhorasse, inclusive. E eu acho que essa é a situação de grande parte das pessoas, né, atualmente. Sim, porque às vezes vê no exame tá dentro da referência, mas às vezes não é aquilo. Dá pra gente aumentar muito mais do que tá ali dentro da referência. A referência, inclusive, dizem que é meio básica e talvez não tão atualizada assim, né? E muda de laboratório para laboratório também, né? Então, por exemplo, vitamina D, que está muito ligada com o processo depressivo também, com você ficar cansada, fatigada, queda de cabelo. Então, a gente consegue aumentar essa vitamina e você se sentir mais disposta, sentir melhor. Suplementando também, e com a alimentação também a gente consegue deixar tudo alinhado, né? Uma curiosidade para além da nutrição, voltando lá no iniciozinho da sua história, que também me identifico, eu pratiquei esporte por muito tempo. Eu joguei basquete por 9 anos, talvez. Meio que na mesma fase que você, e parei quando eu tinha meados de 17, 18 também. Seu sonho era ser atleta, literalmente, ou foi uma coisa que você entrou ali para praticar uma atividade física enquanto adolescente, etc., e já sabia que você ia findar em alguma carreira? Então, não sei como que é basquete, mas a carreira de ginasta é muito curta. Tem muita lesão também, então é muito curta a carreira de ginasta. Era uma coisa que eu queria muito, eu gostava muito dessa rotina de atleta. E hoje, se eu sou responsável, se eu tenho disciplina, eu devo muito ao esporte. O esporte, assim, ele abre muito a nossa visão. Então, se hoje eu sou mais responsável, tenho muita disciplina com horário, com as minhas coisas mesmo, eu devo muito ao esporte. E até porque eu casei com um jogador de vôlei também. Ah, que legal. Que ele fazia em Jundiaí também. Ele jogava profissional, agora é só amador. Mas o esporte, tanto eu quanto ele, por exemplo, a gente é muito disciplinado com horário, com tudo. Eu creio que seja por conta do esporte também. E como a carreira de ginasta, principalmente
em Jundiaí, enfim, é curta, a gente vai até um determinado tempo, até a classificação de adulto, né? Que tem infantil, juvenil, adulto, até chegar no adulto. Depois muda a rotina, muda a vida. A gente precisa fazer faculdade, precisa estudar, precisa trabalhar. Então não dá pra conciliar os dois, até porque a rotina é muito intensa, né? Eu me identifico completamente. Eu parei de jogar basquete primeiro por alguns traumas, entre aspas, associados, porque o esporte é um pouco, bastante, muito desvalorizado, principalmente profissionalmente falando, para realmente profissionalizar. Então chegou numa hora ali que você meio que tinha que decidir. No caso, a carreira do basquete, ela não é tão curta, eu entendo que a da ginástica talvez seja mais, mas eu tinha que, na época, obrigatoriamente, talvez ir para outra cidade, buscar um outro time e tal. E aí tem questões pessoais, que às vezes eu particularmente, era muito apegada. E na época também, uma opção para mim era a educação física. Só que a gente cresce com alguns preconceitos, né? Eu tinha alguns preconceitos da área da educação física que, na época, tinha um ramo de atuação diferente de hoje. Imagino que a nutrição lá atrás também, hoje você conta com o digital para conseguir seus pacientes, etc. Antes era mais difícil também quando você decidiu por essa profissão. E acabei me afastando um pouco do esporte, da atividade física em si, mas concordo plenamente com o que você falou sobre... acho que responsabilidade, mentalidade. O meu técnico, na época, inclusive, frisava muito, além dos preparos físicos, etc., fazer dinâmica com a gente, trazer essa questão da mentalidade, porque faz toda a diferença e o empreendedorismo é uma batalha tão estratégica, tão necessária do corpo, da mente, dessa integridade, quanto o esporte é, né? E eu vejo como oportunidades também, porque... por conta da ginástica, a prefeitura me deu uma bolsa na escola, então eu sempre estudei em escola muito boa, com bolsa 100%. Na faculdade, né, se quisesse ir para a área de educação física, eles também davam oportunidade e tudo mais. E abriu muita oportunidade para mim esporte, até porque eu fiz nutrição por conta disso. Eu falo que não sou mãe ainda, a gente estava conversando sobre isso no bastidor, mas eu realmente penso, quando eu tiver filhos, conduzi-los ao esporte, seja qual for, justamente pelo comportamental, não por uma carreira nem nada. Se surgir a vontade de seguir uma carreira e for possível, que siga, né? Mas todo esse principalmente na infância, né? Infância, pré-adolescência, pelo menos aconteceu comigo isso. Eu não tinha tanto tempo quanto as outras crianças tinham, porque tinha que treinar nos horários extras. Então, você não ficava fazendo coisas que uma criança comum fazia. Então, você aproveitava melhor seu tempo. Eu sinto que na adolescência, principalmente, você não tinha tempo de sair da escola e ficar fazendo bagunça, por exemplo. Eu já tinha a responsabilidade de ir pro treino, de me cuidar, horário de dormir, principalmente, porque tinha essa coisa do horário para treinar depois. Você sabia que o sono... Enfim, ser inserido no universo que a maioria das crianças / adolescentes não são. Então, é um privilégio, querendo ou não, né? Com certeza, a gente vê na geração de hoje, né? Se na época que eu fazia ginástica, a geração de hoje fosse antigamente, eu não aguentava. Não mesmo. Uma pressãozinha, nossa, um grito que o técnico dá, já chora, né? Enfim, mas isso me tornou muito mais forte e disciplinada. Isso é muito incrível. E hoje você tem um nicho específico para atuar dentro dessa metodologia na nutrição? Sim. Hoje eu trabalho mais com emagrecimento e mudança de hábitos, porque eu acredito que não adianta nada, não tem Ozempic que ajude se a gente não mudar os nossos hábitos. Eu sei bem, viu, amiga? Não existe Ozempic, remédio que ajude se você não mudar os seus hábitos. Você pode até emagrecer muito com medicamento, Ozempic, e para obesidade, assim, é incrível, né? Mas sempre associado, né, Dre? Tipo, sempre associado. Porque não adianta nada, você volta no peso, então mudança de hábito e mentalidade com alimentação é o que... E na área da mentalidade, você compartilha crenças e ensinamentos que dentro da nutrição você aprendeu mesmo? Ou é um assunto que você também foi buscando se especializar e tudo mais? Na verdade, são mais crenças mesmo da nutrição. Nutrição mais comportamental, que tem alguns comportamentos que a gente pode... Algumas estratégias que a gente pode usar. Por exemplo, uma mulher tá na TPM e gosta muito de doce. A gente fica muito propícia, né, com doce. O que a gente pode fazer? Por exemplo, não matar sua vontade com doce numa tarde. Tenta colocar esse docinho depois do almoço ou depois de uma grande refeição. Porque você não vai matar a sua fome com um doce e comer mais do que você deveria. Você vai matar a sua vontade, né? É diferente. Eu acho que muito parte do papel do nutricionista, para além dos cálculos, é ajudar o paciente a fazer essa gestão do
do próprio pensamento e dos comportamentos, dos gatilhos, né? Precisa ter uma sensibilidade muito grande, é uma profissão que eu admiro. Porque, querendo ou não, é uma ciência, só que mexe muito com a emoção das outras pessoas. Então, é justamente a emoção que é determinante do seu paciente ter resultado ou não, né? Sim, e eu recebo muitas meninas e mulheres também que se comparam, né? Com o corpo que deseja ter, ou com o corpo da amiga. E isso também é uma coisa que a gente trabalha muito. Porque às vezes a estrutura da pessoa não leva ela a ter o corpo que ela quer. Até ela entender isso também é bem difícil. A chegar num. Por exemplo, tem gente que chega no consultório e fala: eu quero perder tantos quilos, quero chegar no meu peso ideal. Mas se ela chegar no peso ideal, né, dela, às vezes ela não se sente bem. Às vezes o visual não é o que ela tava criando que seria, né? A gente chega no peso que ela se sentir bem. Então não tem um peso determinado, né, pra pessoa. E é uma coisa que eu vejo muito que acontece, eu acompanho muito TikTok, etc. De lá pro Instagram, principalmente, vieram muitas influenciadoras fitness atualmente e tal. A grande maioria delas muito jovem. Eu vejo que tem mulheres até mais velhas, tipo minha idade, um pouco menos, um pouco mais, que estão seguindo e vendo essas meninas, mas ainda não associaram que não dá pra fazer essa comparação, porque talvez você pudesse até se comparar com ela, ainda assim guardadas as devidas proporções, se você tivesse mais ou menos a mesma idade, tipo uma Manu City da vida. Tipo, é um corpo lindo, é uma menina linda, mas, tipo, tem 19, 18, 20 anos e, às vezes, a pessoa que tá seguindo, se comparando, recebendo esse tipo de conteúdo tem 30, 30 e pouco, 35. Também tem essa adaptação da realidade de cada pessoa, de momento de vida, né? É doido que as redes sociais trazem muita comparação, né? Muito, muito mesmo. Mas no caso da Manu City também, ela acorda 4 da manhã e faz tudo, né? A gente costuma aquele meme que 6 horas da manhã ela já correu, já fez natação, já fez tudo. Aquilo que você se esforça pra fazer na semana inteira, às vezes ela fez em 2 horas de um dia, né? Vai colocar isso na nossa rotina, como é que funciona? Não dá. Não dá. Literalmente. Pra gente ir encaminhando pro final, eu queria entender realmente quais as suas crenças e como você acredita realmente, seu propósito mesmo, como você acredita que a nutrição pode transformar a vida das pessoas? Na nutrição, com a alimentação, uma alimentação mais equilibrada e com a mudança de hábito, a gente tem mais qualidade de vida, né? Não consigo amarrar meu tênis, chegar ao ponto de não conseguir amarrar o tênis, de subir uma escada e ficar cansado. Isso não é qualidade de vida, né? Então, com a alimentação, com a nutrição, a gente consegue, com a mudança de hábito também, e entra muito naquela questão de você sair da zona de conforto. Que às vezes você tá naquele lugar de tô bem, né? Você acha que está bem, mas na verdade, pensando a longo prazo, né? Como que vai ser sua qualidade Faz de vida? sentido. Como vai ser sua saúde, né? Como você quer envelhecer? Então, eu penso mais a longo prazo mesmo. E é uma crença que precisa ser mais fortalecida e reensinada, na verdade, para as pessoas de entender que o que a gente planta hoje não é colhido agora, né? É colhido mais adiante, geralmente. Então, que é preciso fazer pequenas mudanças agora para você ser o senhorzinho, a senhorinha que você às vezes admira no parque, caminhando, tendo saúde, tendo vida mesmo, né? A alimentação é essencial para isso. Com certeza. E não é você restringir, não é você deixar de comer carboidrato, deixar de comer o que você gosta. Você pode comer de tudo, mas tem a frequência certa, tem a quantidade certa. Então, tudo isso com um plano alimentar bem elaborado para você, você consegue fazer tudo e levar uma dieta para a vida, um plano alimentar para a vida, não só por um determinado momento que você chegou no seu objetivo de emagrecer e aí, eu vou voltar como era antes. Não, o meu propósito é que você siga uma dieta para a vida. E você mude o seu estilo de vida, literalmente, né? Com certeza, tendo mais qualidade de vida, saindo da sua zona de conforto, tendo mais atividade física também. Então é muito além, né, do que só um simples planejamento, um cardápio. Com certeza. Olha, e pra gente encerrar, eu sempre gosto de conselhos de empreendedoras reais para empreendedoras reais. Então, com base na sua experiência e entendendo que aqui a maioria das mulheres que seguem a gente são empreendedoras ou do FBA Clube ou simplesmente que estão assistindo aqui, caíram de paraquedas, mas empreendem de alguma maneira. Qual seria o seu grande conselho? Meu conselho é que vocês invistam, não tenha medo de investir. Em mentoria, em cursos, no FBI. Que você não tenha medo de investir, porque tem um retorno. Você sai da sua zona de conforto e conhecimento nunca é demais. Então,
quanto mais a gente investe em saber como gerir, gestão, como administrar, conhecimento a gente, né, sempre bom. Então, nunca é demais. Arrasou, assina embaixo. É uma das minhas crenças de vida. Conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente, né? E que pode se multiplicar, com certeza. E não ter medo de arriscar também. Eu tenho o privilégio de ter um marido que me impulsiona, que me ajuda, porque se a gente fica na zona de conforto, a gente se acomoda mesmo. Então, se arrisca mesmo, vai, pega o seu sonho e segue de cabeça mesmo, vai de cabeça. E se não é seu marido que te apoia, você pode buscar outras pessoas também para serem esse impulso para você, né? Com certeza. Eu tenho o privilégio de ter uma pessoa do meu lado que me impulsiona, né? Então, isso é muito bom. E não me puxa para baixo e que faz eu voar, sabe? E eu também. Vou fazer um complemento até uma coisa que eu falei em outros episódios que a gente gravou hoje, inclusive, que eu brinco que todos os episódios que a gente grava no mesmo dia, as histórias se entrelaçam. Parece que é engraçado. A gente marca com todo mundo. Na hora que eu começo a conversar, eu falo, gente, como a última menina sabia que no começo do dia a gente tinha falado sobre esse assunto, mas é meio energético. Sobre o quanto a gente esquece de se cuidar sendo empreendedoras. A gente foca demais no negócio. Então, como você está falando aqui, cuidar da alimentação, cuidar da atividade física. Não precisa... Eu falo isso no FBI Clube muito sobre negócios, mas na alimentação, mais uma vez falo com uma boca e dois ouvidos, você não precisa fazer a grande mudança da sua vida hoje drasticamente. É passinho por passinho. Então, meu conselho, até pegando a Andressa que está aqui como um gancho, uma possibilidade para vocês, cuidem da saúde de vocês, porque é um investimento que vocês vão agradecer ter feito lá adiante, né? Com certeza. E não precisa fazer uma coisa logo de uma vez. É um processo, né? É passinho por passinho. Então, hoje eu consigo tomar mais água, consigo inserir 2, 3 frutas no dia, já consigo... São pequenas mudanças que no final tudo faz sentido e vira uma grande mudança. É verdade, é isso aí. Ó, convida a galera para te seguir. Gente, me siga no Instagram, é @nutricionista. Dá branco, né? A gente não segue nosso próprio Instagram nunca. É @nutricionista.andressa. Tem muito conteúdo legal lá pra vocês. E me sigam, curtam bastante. Arrasou! Eu amei nosso bate-papo. Não precisa decorar, relaxa que vai estar aqui no link da descrição. Não deixa de seguir e acompanhar. E se você não é ainda agente do FBI Clube, mas é de Jundiaí região e empreende, ou tem desejo de empreender, ou está em transição de carreira, fica o convite para que você possa conhecer nosso próximo encontro, independente do mês que você está assistindo isso. Se não for dezembro, com certeza tem encontro nesse mês, tá? Então fica o meu convite. Quem sabe você é a próxima a estar sentadinha aqui comigo, contando a sua história, incentivando outras pessoas também a empreenderem e, óbvio, conhecerem mais o seu trabalho. Andressa, um beijo. Obrigada pela troca, obrigada pelos incentivos também. Seja muito bem-vinda para quantas vezes você quiser vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço, amei estar aqui com vocês e participar. Obrigada. Um beijo para você que ficou até aqui. Fica o convite para assistir os próximos episódios e os anteriores também. Beijo!